Não tem nenhum momento onde eu estou incomodando o Pai. Não tem nenhum momento onde o Pai está me incomodando. Porque eu tomo posse do meu relacionamento com Ele. Veja, a graça é propriedade, certo? Você toma posse do relacionamento. Quando você toma posse do relacionamento, a graça toma posse de você. Quando você toma posse do relacionamento, o favor toma posse de você. É por isso que onde quer que eu vá, o favor me acompanha. Antes mesmo de eu chegar lá, o favor já está lá esperando por mim, porque eu não tenho vergonha do relacionamento que eu tenho com o Pai. Porque eu tomo posse deste relacionamento. Eu não vou permitir ninguém chegar até o Pai por mim. Eu vou chegar até o Pai por mim mesmo. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Como eu disse mais cedo, eu quero te mostrar o que eu aprendi, não por o apóstolo me ensinar, mas por eu ter a habilidade de prestar atenção nele, certo? Tem um segredo que ele tem que está facilmente disponível para todos nós. E o que eu descobri neste segredo que ele tem é que esse segredo está escondido, mas ao mesmo tempo está à vista de todos. Então eu quero tirar essa manhã para provar para você e te mostrar este segredo e depois provar para você que só tem uma diferença entre você e cada pessoa que Deus usa de forma poderosa. Só existe uma diferença. Só existe uma diferença. É muito simples. Então em Efésios capítulo 4... Deixa eu chegar lá. Efésios capítulo 4, versículo 11, versículo 12, na verdade, ele diz: para o aperfeiçoamento dos santos, para o amadurecimento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Você vê isso? Versículo 13, para que todos cheguemos na unidade da fé ou na unidade da tarefa. Agora, Romanos 10, 17 diz: então a fé vem pelo ouvir, e ouvir, conhecemos esse versículo, e ouvir pela palavra de Deus. Nós também aprendemos que numa passagem específica, nessa mesma passagem em Romanos 10, 17, onde ele fala que a fé vem, de onde a fé vem, não está falando do Logos. Nós aprendemos isso. A fé não vem do Logos. Deixa eu falar dessa forma. A sua tarefa ou as suas direções para a sua vida não vêm do Logos. Elas vêm do Rema. O que é Rema? Rema é Deus falando diretamente com você. Então, as suas instruções para a sua vida não vêm por você ler a Bíblia. Elas vêm por você ouvir a voz de Deus. E a palavra escrita de Deus condiciona a sua mente para você receber uma palavra viva de Deus. Você está vendo isso? Então, preste atenção no que ele fala no versículo 13. Para que todos cheguemos na unidade da fé. Então, isso significa que as suas instruções para a sua vida não vêm dos 5 dons ministeriais. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, vocês estão olhando para mim. Nós somos do interior. Você está olhando para mim como se eu fosse uma vaca com uma pisada nova. Não sei se isso passou ou não. Qual é o propósito dos 5 dons ministeriais? O propósito dos 5 dons ministeriais é nos amadurecer para que nós possamos fazer a obra do ministério, para que o corpo de Cristo possa ser edificado através daqueles que estão já no corpo de Cristo. E ele diz, para que todos cheguemos na unidade da fé ou da tarefa, querendo dizer que, versículo 16 fala, para que cada junta supra. Então isso significa que eu preciso suprir a minha junta para este reino poder acontecer. Então, para que eu possa fazer a cooperação com a minha junta, eu preciso chegar na unidade da fé. Isso significa que eu preciso saber qual é a minha parte, o meu papel. Isso significa que eu preciso saber a minha parte a fazer. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela
Palavra de Deus, palavra de Deus. Ou deixa eu falar dessa forma, a fé vem pelo ouvir e ouvir a voz de Deus. Você está vendo isso? Então, o apóstolo tem falado conosco sobre graça e propriedade. Graça é propriedade. Abra comigo em Gálatas 2:20. Graça é propriedade. Eu quero que vocês me ouçam online. Graça é propriedade. O apóstolo Paulo diz, eu sou o que sou, somente por causa da graça de Deus. Ok? Em Gálatas 2:20, o que ele diz ali? Eu estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Este é um posicionamento. Esta é uma identificação. Eu estou crucificado com Cristo. No entanto, eu vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé. Eu sou capaz de viver como eu vivo, como Deus me criou para viver, por causa do que Jesus fez. É isso que isso significa. Eu vivo pela fé. Eu vivo por Jesus ter morrido, aceitado o chamado, ter morrido na cruz, se levantado com todo o poder em suas mãos, se apresentou de volta diante de Deus sem nenhuma culpa e nos colocou numa posição sem nenhuma culpa. Então eu estou posicionado para viver a vida que Deus criou para mim, ok? Eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Versículo 21 que ele diz, eu não frustro a graça de Deus. Então isso significa que eu não fico atrapalhando. Certo? Romanos 1. Romanos 1. Romanos 1, preste atenção. Versículo 16. O apóstolo Paulo está escrevendo para os romanos. E ele disse, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Ouça o que ele é, o evangelho, porque ele é o poder de Deus, o dunamis de Deus, para a salvação. E aqui não está falando de ir para o céu. Nós apenas resumimos isso sobre só ir para o céu. Toda vez que você ouve a palavra salvação, você pensa sobre ir para o céu. Não, salvação simplesmente significa eu fui salvo daquilo que eu poderia ter sido para ser quem Deus me criou para ser aqui na terra. Ele disse, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê, para o judeu primeiro e também para o grego. Agora, versículo 17, preste atenção, versículo 17. Porque ali, nisso, o quê? Não ter a vergonha do evangelho. Não o evangelho, não ter vergonha do evangelho. Porque o não ter vergonha do evangelho, nisso, é a justiça de Deus. Isso é um posicionamento. A justiça de Deus é revelada. Então isso significa que a sua posição em Deus precisa ser revelada. Ok? Nós estamos indo a algum lugar aqui. A sua posição em Deus precisa ser revelada. E ela precisa ser revelada como? Ele diz bem ali, de tarefa em tarefa. Então isso significa, lembra agora, o apóstolo Paulo disse, eu sou a justiça de Deus. Isso já é uma coisa definida, já é um fato definido. Você é, assim que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você se tornou a justiça de Deus. Você está na posição certa. Mas qual é o problema?
Eu não entendo a minha posição, porque isso não foi revelado a mim, porque eu sou uma nova criatura em Cristo. Novo significa que eu nunca experimentei isso antes, então significa que eu tenho algumas coisas que eu preciso descobrir. Agora, tem algumas coisas que eu preciso descobrir. Eu preciso que vocês... Deixa eu ficar no meu modo Montreal aqui. Eu preciso que você se aponte para si mesmo e diga: eu preciso descobrir. E a única forma que isso pode ser revelado a mim é a partir da boca de Deus. Veja, nós fomos enganados para pensarmos que os detalhes e instruções para as nossas vidas serão revelados através dos 5 dons ministeriais. Mas não são. Serão revelados porque da onde vem a fé? Vem de ouvir e ouvir. Ouvir o Logos ou o Rema. Então, é ouvir a voz de Deus. Então, para eu poder entender meu posicionamento, para eu poder entender a minha justiça, isso precisará ser revelado a partir de tarefa em tarefa. Efésios 4, 12, a primeira coisa que ele fala, para o aperfeiçoamento dos santos, certo? Você vai de tarefa, entre uma tarefa e outra tarefa é um amadurecimento. Aí depois vai para outro amadurecimento, ok? Então, se a minha justiça, o meu posicionamento é revelado a partir de fé em fé, isso significa que a minha maturidade, preste atenção, eu estou crescendo quando eu vou de fé em fé. Você está vendo isso? Estamos indo a algum lugar. O apóstolo Paulo disse, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Agora, quando o apóstolo Paulo está falando isso, o apóstolo Paulo não estava falando de você ser orgulhoso sobre o Evangelho, ou você ser uma pessoa extravagante sobre o Evangelho, ou falar demais em cima de outras pessoas sobre o Evangelho, ou tentar provar para outras pessoas que você não tem vergonha do Evangelho. Ele não estava falando disso. O que o apóstolo Paulo estava falando ouça isso, o apóstolo Paulo estava dizendo, eu estou tomando posse deste relacionamento. Eu estou tomando posse do meu relacionamento com Cristo. Eu estou tomando posse do meu relacionamento com Cristo. Eu não vou permitir, eu não vou depender de ninguém mais. Eu vou tomar posse deste relacionamento com Cristo. Ele disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Depois vai para o versículo 17, porque nisso está o poder, nisso é a justiça revelada. Justiça revelada. O meu posicionamento é revelado porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu tomo posse deste relacionamento. Eu não vou permitir ninguém mais falar com você no meu lugar, por mim. Vocês vão rir agora. Eu lembro quando eu estava mais ou menos, penso que 4ª série, e eu tive uma experiência maravilhosa e realmente única, porque eu descobri que isso não é muito comum, muito frequente hoje em dia. Mas toda noite nós sentávamos para comer jantar como família. Eu, meu pai, minha mãe, eu, Shona, Montreal, o Darnell, sentávamos para comer jantar. Nós tínhamos chance de conversar, então coisas diferentes surgiam no assunto. Então eu estava falando outro dia sobre o dia que tivemos na escola, e eu disse para o meu pai, eu falei, papai, o papai perguntou, como foi a escola hoje? Eu falei, hoje um rapaz pediu para eu passar, o menino pediu para eu passar um bilhete para uma menina que ele gosta. E eu comecei a rir, porque 4ª série, sabe? Ele pediu para eu passar o bilhete para ela. Meu pai começou a rir e ele disse, rapaz, menino, nunca passe bilhete se você quiser falar com alguém. E nós estávamos rindo, ele disse, eu era aquele que passava os bilhetes, mas às vezes algumas daquelas meninas não recebiam os bilhetes.
Ele disse, então eu estou te falando agora. Você pode até passar para alguém, mas se você quiser falar com uma menina, não passe nenhum bilhete através de ninguém. Fale com ela por você mesmo. Porque algumas dessas mensagens elas não vão receber. Algumas das suas orações não têm chegado até os ouvidos de Deus, porque você tem dependido de outra pessoa para falar com Deus por você. Você precisa tomar posse desse relacionamento. Você não tomou posse desse relacionamento. Então, da quarta série em diante, se eu quisesse falar com uma menina, eu ia ter coragem por mim mesmo. Eu ia lá com ousadia, na minha própria, por mim mesmo. Ninguém ia falar com a menina por mim. Eu vou falar sozinho, por mim mesmo. Você pode se sentar. Veja, veja. A mensagem pode ficar enrolada, confusa. Deixa eu ler o seguinte para você. Eu falei isso uns 2 domingos atrás, mas não fiz justiça na explicação, então eu quero explicar um pouco mais hoje. A meditação permite você atravessar as interferências humanas inevitáveis da Bíblia. Eu vou falar novamente. A meditação permite você atravessar as interferências humanas inevitáveis da Bíblia. O que eu quero dizer com que eu disse isso? Abra em João capítulo 6. Você precisa tomar posse do seu relacionamento com o Pai. Você toma posse desse relacionamento. Quando o apóstolo Paulo está falando, eu não me envergonho do Evangelho, o apóstolo Paulo estava simplesmente falando, eu estou tomando posse do meu relacionamento com o Pai. Isso significa que eu vou falar com o Pai, eu vou passar tempo com o Pai, eu vou permitir o Pai falar comigo. Eu vou tomar posse disso. João 6,63. O que ele diz? Coloque no telão, João 6,63. Isso é Jesus falando agora. É o Espírito que dá vida. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu falo a você, elas são Espírito e elas são vida. Agora deixa eu clarear com quem Jesus está falando. Jesus não estava apenas falando com os 12 discípulos dele. Se você ler mais à frente, tinha algumas pessoas que estavam seguindo Jesus. Jesus tinha falado umas coisas mais ousadas mais cedo naquele capítulo. Jesus começou a falar de comer a carne dele e tomar o sangue dele. E alguns discípulos falaram, quem pode entender isso? Alguns foram embora, mas alguns permaneceram lá. E Jesus continuou falando. E depois esse versículo surgiu. Agora preste atenção nisso agora. Preste atenção no que acontece. Preste atenção no que acontece. Aqui está um segredo que o apóstolo tem. E ele tem tentado transmitir para nós. Que vai catapultar a sua vida apostolicamente. Quando você toma posse do seu relacionamento, isso significa que você decide que você vai passar tempo com Deus, você não vai esperar por mais ninguém. Eu te falei, quando eu estava chegando na idade de namoro, ninguém ia falar com a menina no meu lugar. Eu vou falar por mim mesmo. Preste atenção nisso. Da onde vem a fé? Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. A palavra, a voz de Deus. Então, como você pode ouvir a voz de Deus se você continua permitindo outra pessoa falar com Deus por você no seu lugar? Como você consegue ouvir a voz de Deus se você continua dependendo de outra pessoa falar com Deus por você? Eu estou apontando aqui para o púlpito por um motivo.
O apóstolo Paulo diz, eu estou tomando posse deste relacionamento que eu tenho com o Pai. Jesus disse, as palavras que eu falo a você, elas são espírito e elas são vida. Isso está conectado, este versículo está... é uma outra forma de se falar, Romanos 10, 17. Jesus disse, eu vim para que você possa ter vida e possa tê-la em mais abundância. Você sabe o que mais abundância significa? O mais abundância significa conseguir ouvir a voz de Deus. Veja, você pode ter vida e não estar vivendo-a. Isso é ser a justiça de Deus e isso não ser revelado a você. Ela só pode ser revelada a você a partir de fé em fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A voz de Deus, a palavra de Deus, Deus falando com você. Jesus disse, as palavras que eu falo a você, elas são espírito e elas são vida. Então, um segredo que o apóstolo tem, que está escondido, mas ao mesmo tempo está à vista de todos, é tomar posse. Ele tomou posse do relacionamento dele com o Pai. Ele tomou posse do relacionamento dele e ele fez de uma prioridade, ele fez disso uma prioridade, passar tempo com Deus. Ele foi buscar nas Escrituras. João 5,39, abra lá. João 5,39, abra lá. E novamente, eu amo a Bíblia porque você precisa entender o contexto e o cenário. A primeira pergunta que você tem que perguntar é com quem Jesus estava falando. Ele não estava apenas falando com os discípulos apenas. Ele não estava apenas falando com os pregadores. Ele não estava apenas falando com os 5 dons ministeriais. Ele disse, busque nas Escrituras. Ele disse, faça o que? Busque. Porque nelas você pensa que você tem a vida eterna. E elas são aquelas que testificam de mim. Isso significa que Jesus está te falando que você vai precisar permitir que o Logos se torne rema. O Logos precisa se tornar rema. Se o Logos não se tornar rema, não tem como haver o revelar, não tem como haver revelação. Não tem como haver descobertas feitas. Então você será um cristão que tem a autoridade e tem o poder, mas não sabe como acessá-lo ou não sabe como liberá-lo. Você está vendo isso? Ele disse, busque nas Escrituras, porque nelas você pensa que você tem a vida eterna. E tudo que eu estou tentando fazer é te dar um início. Porque lembre agora, Abraão não teve esse início. Ninguém tinha tido um início até que Moisés tenha escrito. Moisés foi o que escreveu Gênesis. Então, se Abraão foi capaz de ouvir a voz de Deus debaixo da velha aliança, então você precisa tomar posse do seu relacionamento, deste relacionamento que você tem com o Pai. E note, saiba que você pode ouvir a voz de Deus. Vá para o versículo 40. O que ele diz? O que ele diz? E vocês não vêm até mim para que vocês possam ter vida. Mais uma vez, e vocês não vêm até mim para que vocês possam ter vida. Alguns de vocês pensam que vir à igreja é vir até Deus. Não. A gente vem à igreja, quando você vem à igreja, você está vindo aqui para Efésios 4:12 acontecer, para Efésios 4:12 acontecer. Você vem aqui para que Efésios 4:12 aconteça. Abra comigo em 1 João 2.
1 João 2. Preste atenção, 1 João 2. Primeira João 2, 27. Ele diz, mas a unção que você recebeu dele habita em você. E você não precisa que nenhum ser humano te ensine, mas assim como essa mesma unção te ensina todas as coisas, é verdadeira e não é mentirosa, e até mesmo como ela te ensinou, você habitará nele. Agora, nós precisamos ler isso dentro do contexto. Como que lemos dentro do contexto? Vá para o versículo 23. Ele diz, todo aquele que nega o Filho, o mesmo não tem o Pai. Mas aquele que reconhece, que não tem vergonha do relacionamento que ele ou ela tem com o Filho, ele ou ela também tem o Pai. Chantel e eu somos casados há 27 anos. Eu não me envergonho, é melhor que eu não tenha vergonha, de ser visto com ela em nenhum lugar, em qualquer lugar. Não é o fato de que outras pessoas vejam a gente. É o fato de que eu tenho a oportunidade de estar na presença dela. Então, eu não posso, em nenhuma forma ou maneira, agir como se eu não quero estar perto dela. Não é para outras pessoas verem. É para eu ter a oportunidade de estar na presença dela. Então, eu não posso ter vergonha. Veja, vocês pensam que não ter evangelho do evangelho significa que você precisa falar para todo mundo. Não, não, não. O que significa é que a qualquer momento a Chantel pode começar uma conversa comigo. E eu posso iniciar uma conversa com ela. A qualquer momento. Não tem nenhum momento errado. Não tem nenhum momento onde ela esteja me incomodando. Não tem nenhum momento onde eu esteja incomodando ela. Não tem nenhum momento onde eu esteja incomodando o pai. Não tem nenhum momento onde o pai esteja me incomodando. Porque eu tomo posse do meu relacionamento. Veja, a graça é propriedade, certo? Você é dono do relacionamento, toma posse do relacionamento. Quando você toma posse do relacionamento, a graça tomará posse de você. Quando você tomar posse do relacionamento, o favor tomará posse de você. Isso significa, é por isso que onde quer que eu vá, o favor me acompanha. Mesmo até antes de eu chegar lá, o favor já está lá esperando por mim, porque eu não me envergonho do relacionamento que eu tenho com o Pai, porque eu tomo posse deste relacionamento. Eu não vou permitir ninguém mais chegar até o Pai por mim, eu vou chegar até o Pai por mim mesmo. Ouça, eu não vou deixar ninguém, eu não deixei ninguém ir lá falar com a Chantel no meu lugar. Não. Eu falei com ela. Eu falei com ela. Porque eu precisei transmitir meu coração para ela. Eu precisei descobrir o que ela estava pensando. Eu não precisava de ninguém entregar mensagem para ela sobre o que ela estava pensando. Eu já queria saber por mim mesmo. E eu me livrei de todas as dúvidas. De que se ela gostava de mim ou não, eu me livrei de todas essas dúvidas. Como que eu me livrei dessas dúvidas? Porque eu tomei posse do relacionamento e eu fui falar com ela por mim mesmo. Então, eu não tinha dúvida se ela estava afim de mim ou não. Porque eu estava falando com ela por mim mesmo. Veja, a dúvida ela entra quando você não sabe. Mas, se eu estou tomando posse e eu estou diante do Pai, estou permitindo o Pai falar comigo, a dúvida não pode mais existir.
É por isso que a dúvida, ela é o inimigo da fé. É inimiga da fé, porque eu não passei tempo suficiente para me livrar da dúvida que está tentando entrar, escorregar e entrar. Você está vendo isso? Preste atenção no que ele fala aqui. Versículo 24. Deixa isso, portanto, habitar em você. 1 João 2, 24. Deixa isso, portanto, deixar o que habitar em você. Ele diz, deixa isso habitar em você. Deixa o que habitar em você. Versículo 23 fala. Porque aquele que reconhece o Filho tem o Pai. Deixa isso, portanto, habitar em você. Este é um posicionamento. Deixa isso habitar em você. Olha o que ele diz. Que você ouviu desde o início. Então significa que ele foi ensinado alguma coisa no início, certo? Se isso que você ouviu no início permanecer em você, você também continuará no Filho e no Pai. Então, tem coisas que o apóstolo tem nos ensinado e colocado dentro de nós que são supostos a estar nos fortalecendo para tomarmos posse do nosso relacionamento. Então, tudo que eu estou falando é, eu venho aqui, todo domingo eu venho aqui e explico para você por que você vem. A igreja é para explicar, para ajudar você a fortalecer seu relacionamento com Deus. Nós estamos te dando revelações e impartições que te permitirão fortalecer a sua propriedade do seu relacionamento com Deus. O apóstolo não pode fortalecer a sua propriedade do seu relacionamento com Deus. Jesus disse, as palavras que eu falo a você, as palavras que Jesus fala para mim, essas palavras são espírito e vida. Salmo 119, 105. Sua palavra é uma lâmpada. A sua palavra, essa palavra que é traduzida do bar, no Velho Testamento hebreu e Novo Testamento grego. Então, a rema e do bar significam a mesma coisa. Então, mesmo no Velho Testamento, Deus estava tentando falar com eles. Mas o problema é que a natureza do pecado estava atrapalhando. Então, preste atenção. Quando a natureza do pecado está atrapalhando, é um talvez tenta e acerta. Às vezes você chega lá, às vezes você não chega. Então é por isso que Deus precisou estabelecer sacerdotes no Velho Testamento que iriam trazer as mensagens para as pessoas dele. Aqui está o problema. As mensagens precisavam ser certas. O mensageiro precisava ser certo. Veja, é por isso que eles amarravam sinos ao redor dos tornozelos, quando eles entravam na presença de Deus. E se eles não ouvissem mais o sino, eles pegavam a corda e puxavam. Eles precisavam, primeiro, o sacerdote precisava ele precisava fazer uma limpeza e vestir um certo veste para passar por uma cerimônia. Amarrava os sinos nos tornozelos com uma corda grande e aí ele entrava lá no Santo dos Santos e tinha que fazer uma cerimônia. Quando eles passavam por aquela cerimônia, as pessoas lá de fora precisavam continuar ouvindo os sinos soando. Se os sinos parassem de soar, o sacerdote se foi. Bota e puxa ele para fora, ele se foi. Não deveríamos ter enviado ele. Então isso significa que eles tinham que permanecer no pecado e sem ter sido redimidos, até encontrar outra pessoa para ir lá e passar pela mesma cerimônia. Então eles tinham que permanecer no pecado por mais tempo. E aqui estamos nós, deste lado da cruz, quando o véu foi rasgado do topo até o chão, e eu posso entrar por mim mesmo. Veja, alguns de nós, o modelo pastoral fizeram injustiça conosco, porque o modelo pastoral elevou o pastor muito lá em cima. Elevou os 5 dons ministeriais alto demais. Estou falando propositalmente, elevou os 5 dons ministeriais alto demais. Você precisa honrar o seu homem ou mulher de Deus, mas não colocá-los no pedestal. Ouça.
Ouça, eu estava no ensino médio e Danny e Debbie me ensinaram a nadar. Então, eu ia, todo verão eu treinava. Eu cheguei ao ponto, eu quase me tornei um salva-vida. Eu não me tornei salva-vida porque eu estava jogando esportes. Então, eu precisei fazer uma escolha entre esportes e salva-vida, mas é por isso que eu não me virei. Mas eu iria virar um salva-vida, estava treinando para virar um salva-vidas. Então, uma das coisas, a primeira coisa que eles te ensinam como um salva-vidas é, se alguém estiver se afogando, não pule na água com a pessoa. Não pule lá na água com a pessoa, falando que vai salvar a pessoa. Por quê? Os dois vão afogar, porque quando a pessoa está com medo, ela não consegue nadar, ela começa a se sufocar lá, ela ganha uma força que vem de um outro lugar, do sobrenatural. E quando eles chamam de aperto mortal, quando a pessoa pega em você tentando salvar a sua vida, ela vai afogar ela e você junto. Então, por isso que você tem a boia salva-vida. Você joga a boia salva-vida para a pessoa. Isso é o que tem acontecido na igreja, vocês não sabiam disso. Os 5 dons ministeriais são supostos a jogar a boia de salva-vida para você. Eu não vou pular na água com você. Eu jogo uma boia salva-vida para você e você agarra essa boia salva-vida e eu arrasto você para cá. Para segurança. Eu não vou... Veja, nós temos expectativa do pastor pular com a gente. Então, você bota o aperto da morte nele e aí os dois afundam. Não. Não é isso que Jesus planejou. Jesus disse, eu dei dons aos homens. Eu dei aos homens uma boia salva-vidas. O que a boia salva-vida é? Alguém chega na sua vida e consegue te jogar uma boia salva-vida e te arrasta para a segurança até que você consiga ficar de pé em solo firme por você mesmo. Então, preste atenção. Então, você puxa aquela pessoa de volta para a segurança. A primeira coisa que precisa estar na mente dessa pessoa é, eu preciso aprender a nadar. Portanto, o salva-vida é capaz de ensinar a pessoa a nadar. Então, preste atenção. Então, quando a pessoa tiver que voltar para a água, quando a vida traz desafios novos, trouxer desafios novos, quando algo surgir do nada que você não estava com expectativa, você não precisa procurar ninguém mais. Você consegue nadar por você mesmo. Porque, preste atenção, porque eu tomei posse do meu relacionamento. Veja, vá comigo para... Deixa eu terminar isso aqui. Porque eu estou indo muito rápido. Versículo 23. Todo aquele que nega o filho mesmo não tem o pai. Aquele que reconhece o filho tem o pai também. Deixa isso, portanto, habitar em você, que você ouviu desde o início. Se isso que você ouviu desde o início permanecer em você, você também continuará no filho e no pai. E essa é a promessa que ele prometeu a nós, até mesmo eterna, vida eterna, até mesmo eterna. Então, para ele falar até mesmo vida eterna, significa que tem outras coisas que foram prometidas. Veja, por isso que eu te falei que a salvação não é sobre ir para o céu. Salvação é você ser salvo daquilo que você poderia ter sido, de quem você poderia ter sido. Agora você tem a oportunidade e o posicionamento para ser quem Deus te criou para ser. Preste atenção nisso, versículo 26. Essas coisas eu escrevi a vocês com relação àqueles que te seduzem. Agora preste atenção, um minuto. Ele está falando, eu escrevi essas coisas para você não ser seduzido. Então significa que João não ia estar sempre por perto. E você vai se deparar com algumas situações e algumas pessoas que tentarão te seduzir para te chamar para fora de quem você é. Versículo 27. Mas ele eliminou todas as outras coisas. Preste atenção nisso agora. A unção que você recebeu dele, a unção removedora de fardo, destruidora de jugo, o poder de Deus que você recebeu dele,
Bota esse dele em D maiúsculo aí na sua Bíblia, para você não ter dúvida de quem ele está falando. Bota esse D aí em letra maiúscula. Dele. Querendo dizer, Deus seu Pai. A unção que você recebeu dele. O poder que remove de fardo e destrói jugo. O que eu quero dizer com isso? Remove fardo e destrói jugo. O poder que destrói jugo e remove fardo eliminou todas as coisas para fora da sua vida que te impedem de tomar posse. O que eu quero dizer tomar posse? Simplesmente você vai passar tempo com o Pai, por você mesmo, em confiança, propositalmente. Preste atenção nisso. Mas a unção que você recebeu dele habita em você e você não precisa que nenhuma pessoa te ensine. Te ensinar o quê? Te ensinar sobre a sua vida. Porque a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ou a voz de Deus. Então, o apóstolo e os nossos pastores, eles estão aqui para nos treinar, para como fortalecermos a nossa propriedade do nosso relacionamento com o Pai. Não tem como você tomar posse de um relacionamento que você não tem intenção de participar, fazer sua parte. E participar com o Pai nesse relacionamento não significa que você vive através dos 10 mandamentos. Porque alguns de vocês pensam que só porque vocês vivem uma vida certinha, vocês estão participando. Não, você está apenas colocando a fundação ali. Isso é como eu, apenas passando pela cerimônia de estar casado com a Chantel, a cerimônia do casamento. E depois do casamento, eu não participo. No papel, eu estou casado. Eu fiz um pronunciamento público que eu estou casado. Mas se eu não fizer a minha parte por trás das portas fechadas, então eu não receberei os benefícios de ser uma pessoa casada. Veja, você precisa fazer o trabalho por trás das portas fechadas com o Pai. Você precisa fazer a sua parte. Eu falei propositalmente, trabalho por trás das portas fechadas, porque relacionamento leva um trabalho. Você precisa investir, colocar esforço. Você precisa investir sua energia. Veja, a razão pela qual o apóstolo recebeu os chamados de Deus que ele recebeu é por causa de um fato simples, é porque ele tomou posse do relacionamento. Ele sozinho, ele não precisou que ninguém viesse encorajá-lo. Ele não precisava de ninguém vir empurrar ele. Sabe, você precisa passar tempo com Deus. Sabe, você sabe que você precisa orar. Você sabe que você precisa passar tempo orando no Espírito Santo. Mas vocês, amados, edificando-se a si mesmos, fazendo o que? Edificando-se a si mesmo. Me edificando, diga, me edificando. Onde é Judas 20? Me edificando. Através de quê? Na minha fé santíssima, orando no Espírito Santo. Eu estou me edificando na minha fé santíssima, nas minhas instruções santíssimas de Deus. Eu estou edificando a mim mesmo, me edificando a mim mesmo, em cima da minha fé santíssima, ao orar. Então agora estamos nos dando conta de que a oração no Espírito Santo me dá propriedade deste relacionamento. Deus quer que você tome posse deste relacionamento. Deus, preste atenção, Deus quer que você seja o iniciador. Se chegar no ponto que Deus precisa ser o iniciador, aí você já está em problema. Mas se eu inicio o relacionamento, isso significa que eu vejo o problema antes dele vir. E quando o problema aparecer, eu já sei o que fazer. Mas se eu fico esperando para que Deus inicie, se eu ficar esperando para que Deus inicie, eu estou sendo como Saulo.
que tem que fazer coisa drástica agora, cair do cavalo, precisa ficar cego por 3 dias para poder ouvir a voz dele. Deus não precisa disso, não precisa. Deus fala, seu Deus, você não precisa ficar sério assim não, eu vou vir falar com o senhor antes disso acontecer. Não precisa ser sério assim não, Deus. Veja, quando Deus fala com você, não corra. Nós temos um exemplo disso também. Alguém correu da voz de Deus. Quem foi esse? Jonas fugiu da voz de Deus. Agora Deus precisou criar uma baleia. Deus precisou criar uma situação para engolir. Obrigado, Jesus, para engolir ele. Para fazer ele ficar mais devagar, para que ele possa ouvir a voz de Deus. Então agora nós temos um outro segredo. Eu não posso ouvir a voz de Deus até que eu fique mais devagar. Que eu desacelere. A Bíblia fala em Lucas 21, 19, na sua paciência tome posse da sua alma. Por que ele quer que você tome posse da sua própria alma? Porque seus pensamentos ficam correndo e você precisa ser paciente. Pegue, agarre sua alma, seja paciente e fique no quieto, aquiete-se. É por isso que o apóstolo fala sobre meditação conosco. A meditação, preste atenção, é um resultado de uma propriedade do relacionamento que você tem com Deus. É a meditação. Esse é um resultado. Porque quando você toma posse, você passa tempo com Deus, você começa a moldar seus pensamentos com Deus. Você começa a costurar seus pensamentos com Deus. Senhor, o que você acha disso? Como você se sente com relação a isso, Deus? Ele começa, Isaías 1:18. Nós vamos para 1:19, mas o 18 é o que produz o 19. Deus está falando, vem agora, vamos raciocinar juntos, vamos colocar nossos pensamentos juntos. Agora, por que é importante que você coloque seus pensamentos junto com os pensamentos de Deus? Por causa de Jeremias 29:11. Eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim que você deseja. Então, eu sei que eu estou pulando aqui, me acompanhe comigo aqui. Se você, uma vez que você entende Jeremias 29:11, te permite ficar em Isaías 1:18. Venha para cá, vamos pensar juntos. Deus simplesmente está te falando, venha agora, significa que você tem o direito de estar lá. Agora, aqui está a coisa. Ele disse isso no Velho Testamento. Depois, ele respaldou enviando o Filho dele, Jesus, e falou, eu quero provar para vocês que você tem o direito. É por isso que o véu foi rasgado do topo até o chão. Então ninguém mais precisa passar nenhum bilhete para você nunca mais. Você fala com Deus por você mesmo. Veja, isso é tudo que o apóstolo tem tentado. Veja, todos vocês que têm estado aqui na nossa igreja há mais de 20 anos, agora você entende por que o apóstolo não faz todas essas visitas em hospitais. Agora você sabe por que apóstolo não vai na casa de cada pessoa toda vez que a pessoa tem problema. Apóstolo não vai, porque ele está jogando uma boia salva-vida para que você possa voltar para a segurança. Todo domingo, uma boia de salva-vida jogada para você. Então, porque algumas pessoas aqui aos domingos já estão nadando, elas sabem. Temos algumas pessoas aqui que já estão nadando, mas tem pessoas que vêm à igreja e não sabem como nadar ainda no Espírito. Então, uma boia de salva-vida precisa ser jogada para essas pessoas. Então, por isso que o apóstolo não faz essas visitas em hospitais. Ele não vai na sua casa para checar como você está indo, porque você precisa conseguir ficar firme por você mesmo. Você precisa, veja, é por isso que os pastores têm burnout, eles têm estafa, burnout. E é a culpa do próprio pastor, porque o motivo deles terem estafa, porque eles sentam aqui tentando pular na água com as pessoas. Quando eles são supostos a estar jogando boias de salva-vidas. Uma boia de salva-vida vai fazer um trabalho melhor do que eu. A palavra de Deus vai fazer um trabalho melhor do que a palavra de Deus que está dentro de mim para você. Ouça o que eu estou falando. A palavra de Deus que eu jogo para você, a palavra de Deus que eu libero para você, a palavra de Deus que o apóstolo libera para nós, são melhores do que eu entregar para você a palavra de Deus que está dentro de mim. Você vê isso? Por quê? Porque a palavra de Deus que está sendo liberada está sendo plantada no seu solo. Então agora você entende Marcos 4, o tipo de solo que você precisa ser. Eu não posso permitir o caos deste mundo me impedirem de tomar posse deste relacionamento. Eu não posso permitir a empolgação,
a empolgação impedir a palavra de Deus de enraizar na minha vida. Quantos estão vendo isso? O segredo do apóstolo de tomar posse deste relacionamento é um segredo que está escondido, mas à vista de todos ao mesmo tempo. Quando eu falo de propriedade, tomar posse, eu falo de passar tempo com Deus, eu estou falando de meditação. E preste atenção, quando eu falo de meditação e passar tempo com Deus, eu não estou falando de um padrão específico que você tenha, ou seu ritual. Como que pareceria, vou usar eu como exemplo novamente, como pareceria se eu falasse para a Chantel, olha, veja, de 9 às 10 é o único momento que podemos falar. Depois disso, tem outras coisas que eu preciso fazer. Eu não tenho tempo de receber ligações de você, tem outras coisas para fazer, só de 9 às 10 é só isso. Como que você acha que esse relacionamento iria? Como que você acha que esse relacionamento seria? Como que isso vai funcionar para você? Então, você está trazendo isso para o espiritual. Como que seu relacionamento vai funcionar com Deus? Deus quer tudo de você, todo você por inteiro. Deus quer, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Deus quer todo o seu tempo. O que isso significa? Significa que Deus quer conseguir entrar e sair da sua vida na hora que Ele quiser. Ele quer que a presença dEle venha sobre você e Ele consiga falar com você a qualquer momento. E Ele tem prioridade. Chantel tem prioridade. Ela tem prioridade. Nós temos um entendimento, eu e ela temos um entendimento de que se o apóstolo ligar, ou a mamãe Thompson ligar, ou se a mãe dela ligar, ou o pai dela ligar, nós saímos do telefone, se estivermos no telefone, e falaremos com eles. Mas qualquer outra pessoa, você vai ter que esperar. Eu estou no telefone com a minha esposa. Porque ela tem prioridade. Ela tem prioridade. Ela pode me ligar a qualquer momento. E eu vou parar o que eu estou fazendo e respondê-la. E vice-versa. O mesmo tipo de relacionamento Deus quer ter com você. Deus quer conseguir, e a forma que você desenvolve isso é você iniciando. Veja, o problema com alguns de vocês é que alguns de vocês não tiraram tempo para namorar Deus, para cortejar Deus. Você apenas quer casar com Deus sem conhecer Ele. Então, portanto, quando Ele fala, você não reconhece a voz dEle. Quando Ele quer falar algo para você, você não consegue reconhecer a voz dEle, porque você não passou tempo com Ele. Em João 10:27, Ele fala, minhas ovelhas ouvem a minha voz, e a voz de um estranho elas não ouvem. Quando você passa tempo, você aprende a voz. Porque Elias, eu penso que em 1 Reis, quando Deus falou com Elias sobre ungir Eliseu e ungir 2 reis, a Bíblia fala que ele estava se escondendo numa caverna. E veio vento, e veio um terremoto, mas depois veio uma voz baixinho. Como que ele conseguiu reconhecer a voz bem baixinho? Porque ele havia passado tempo com Deus. Ele conseguiu reconhecer que Deus não estava no vento, Deus não estava no fogo, nem no terremoto. Ouça, quem estava com Moisés quando ele viu a sarça ardente? Quem estava com ele? Isso significa que ele estava sozinho, passando tempo com Deus, no quieto. Quem estava com Davi? Eu posso te falar, Davi disse, de manhã cedo eu te buscarei. De manhã cedo significa eu vou acordar, eu quero estar com o Senhor, Deus, antes de qualquer outra pessoa me incomodar. Não significa que você tem que acordar cedinho de manhã, mas você estabelece um tempo para em algum momento ninguém vai estar te incomodando, para você possa falar com Deus, para que você e Deus possam conversar. Quem estava com Salomão quando Deus estava falando com ele? Ninguém, era um sonho. Ele estava dormindo, Deus falava com ele enquanto ele dormia. Preste atenção, ele amava Deus tanto que ele conseguiu receber a resposta certa enquanto ele estava dormindo.
Vocês sabem que vocês não conseguem se controlar enquanto vocês dormem. Você tenta correr, você não consegue correr rápido o suficiente. Algo te faz ficar devagar, algo te pega, você não consegue. Você sabe. Então, para ele responder durante o sono dele, significa que ele estava focado nesse nível, porque ele havia passado tempo com Deus. Vocês estão vendo isso? Veja, tudo que o apóstolo está tentando fazer com que façamos, ele está jogando para nós boias de salva-vidas. Veja, o que acontece Obrigado, Espírito Santo. Nós nos acostumamos com isso. A unção fica tão forte e tão poderosa, a presença de Deus fica tão poderosa que às vezes o apóstolo vai e pula na água com você. Porque você não consegue afogá-lo. Mas isso não é normal. Porque se você consegue treinar se você treina para isso acontecer o tempo todo, você não vai você não vai fazer a sua parte. É por isso que aqui a gente não impõe as mãos toda hora nas pessoas. O apóstolo, ele precisa estar movendo no espírito antes dele impor as mãos. Por quê? Porque ele está tentando jogar as boias de salva-vidas e te puxar e depois te ensinar a nadar para que você possa se virar e você pode pular de volta na água. Você não precisa ter medo da água, você não precisa ter medo das situações que vêm na sua vida, porque você vai saber como lidar com elas. E se eu não souber como lidar com elas, eu sei como, com ousadia, me aproximar do trono da graça. Do trono de quê? Do trono da graça. Para que o que aconteça? Para que eu possa encontrar misericórdia. Venham. Venha comigo. Isso é você vindo para o trono da graça. Não é o apóstolo. É você. Então agora você entende. O propósito do apóstolo é estruturar o governo do céu na terra para que os portais do sobrenatural possam se abrir. Para que todos que entrarem, significa que eu encontro o meu caminho. Eu posso encontrar o meu caminho. É por isso que o pastor precisa ser apostólico, querendo dizer que ele ou ela precisa estar conectado com o apóstolo, para que eles possam carregar a presença de Deus de volta para as pessoas. Eles possam carregar a boia de salva-vidas de volta para as pessoas, para que as pessoas possam experimentar a presença de Deus e depois ter uma fome e uma sede para descobrir como chegar lá por elas mesmas. Então, portanto, a unção que está dentro de você está sendo desenvolvida para que você não precise que ninguém venha te ensinar toda vez que você se depara com alguma situação. Você não precisa correr para o seu parceiro de oração todas as vezes que você se depara com alguma situação. O único momento que você vai é se Deus te enviar. Se Deus não te enviar, não vá, porque Ele quer falar com você. Preste atenção nisso, preste atenção. Preste atenção. Aqui está a importância, estou concluindo, de tomar posse do relacionamento. Abra comigo em 1 Reis. Aqui está a importância. Aqui está a importância. 1 Reis 19. Abra rapidamente. 1 Reis 19. Primeira Reis 19, versículo 15. E o Senhor lhe disse para Elias: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazeel, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Ok? Então Deus deu instruções para ele, 3 coisas para fazer para Elias. Falou para ele ungir 2 reis e ungir Eliseu. Ele iria treinar Eliseu, certo? Aqui está a importância de tomar posse do relacionamento. Vá para 2 Reis agora 8. Segunda Reis 8. Segunda Reis 8. Agora, ele falou para Elias fazer 3 coisas, certo? Certo? Eu estou te falando aqui que Elias só fez uma. Ele ungiu Eliseu
para ser profeta no lugar dele. Aqui tem agora 2 Reis 8. Eliseu está agora se preparando para completar o que Deus havia falado para Elias fazer, certo? Ele disse para ele ungir Azael. Veja o versículo 12, no capítulo 8. E perguntou Hazael, por que meu senhor está chorando? Ele respondeu, porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre das suas mulheres grávidas. Eu vou te mostrar o porquê que eu li isso. Por que eu li isso? Eu li isso porque Deus falou para Elias fazer 3 coisas. Ungir Eliseu e ungir 2 reis. Ele só fez uma coisa. Aqui está Eliseu, está se preparando para ungir um dos reis que ele falou para Elias ungir. Mas porque ele tomou posse do relacionamento dele, para início de tudo, com Elias, então Elias colocou ele numa posição para ele ter um relacionamento com o pai. Ele pôde ouvir instruções maiores, mais instruções adicionais. Então, Eliseu não ungiu o outro rei em público, então ele precisou ungí-lo em privado. Por que ele ungiu ele em privado? Quando você unge em público, significa que Deus estava ordenando aquela pessoa para ser rei. Quando ele unge esse rei em privado, significa que Deus não estava reconhecendo o que ele já tinha feito. Então, Eliseu, ele tomou posse. Se ele não tivesse tomado posse do relacionamento, ele não teria conseguido ouvir a voz para ter uma liberação adicional em cima do rei Azael. O que eu quero dizer com isso? Se você não consegue ouvir a voz de Deus e você não passa tempo, você não toma posse do relacionamento, toma posse, você não toma posse, querendo dizer, eu vou tomar posse do meu relacionamento com Deus, eu vou passar tempo com Deus, eu vou conseguir ouvir a voz de Deus. Se eu não fizer isso, então eu não conseguiria ouvir instruções adicionais, porque a Bíblia diz que nós temos que tornar a visão clara, para que aquele que a lê possa correr com ela. Para correr você tem que saber a direção. O apóstolo não sabe todas as suas direções. Ele apenas sabe as direções para essa casa. Então é com você, nesta casa, passar tempo com Deus para descobrir para onde que você vai estar correndo. Isso está claro? Isso está fazendo sentido? Veja, porque nós precisamos sair desse modelo pastoral e entrarmos no modelo apostólico. No modelo apostólico, eu tomo posse do relacionamento. Qual a única diferença entre você? Se você se sente que Deus não está te usando e você não pode ouvir a voz de Deus, a única diferença entre você e Moisés é que você não está passando tempo suficiente, você e Deus sozinho. A única diferença entre você e Elias é que se você pensa que não consegue ouvir a voz de Deus, a única diferença entre você e Eliseu é que você não está passando tempo suficiente sozinho, você e Deus. A única diferença entre você e o apóstolo, se você pensa que você não consegue ouvir de Deus e quando você se depara com uma situação você não consegue encontrar uma resposta, a única diferença entre você e o apóstolo é que você não tem passado tempo suficiente com Deus sozinho. Não apenas tempo, mas tempo você sozinho com Deus. Nenhuma pessoa interfere no meu relacionamento com a Chantel, nem a Lauren e Leila, minhas filhas. Tem momentos, todas as vezes que vamos comer em algum lugar, eu ligo às vezes para elas e falo se querem comer com a gente, mas tem momentos que eu não ligo para elas. Porque só a Chantel e eu vamos conversar. Entende? Às vezes, você sabe de algo? O apóstolo tentou iniciar um estudo bíblico de família com a gente há muitos anos e nunca começou. Nunca começou. E a razão pela qual nunca começou é porque nós temos um estudo bíblico de família, mas nós sempre tivemos, mas não era no tradicional. Nós estávamos sentados à mesa comendo e ele estava ministrando a nós. Nós aprendemos sobre Deus na mesa, comendo. Então nós aprendemos com Deus, ele nos deu espaço para nós tomarmos posse do nosso relacionamento. E eu peguei isso, eu fiz a mesma coisa com os meus filhos. Eu ensino a elas a palavra de Deus, falo sobre a palavra de Deus, mas eu dou a elas espaço para que elas possam tomar posse
Eu vejo as duas tomando decisões e quando eu era da idade delas não podia tomar decisões assim, porque elas tomaram posse do relacionamento com Deus, Deus consegue falar com elas. Eu não preciso chegar e dar instruções, Deus fala com elas. Agora, eu prefiro que seja assim mesmo, porque agora porque eu sei que onde quer que elas vão, eu sei que Deus pode falar com elas e elas conseguem encontrar a saída das situações. Isso é o que significa, treine a criança no caminho que deve ir. Isso está fazendo sentido? Então eu preciso que você tome posse do seu relacionamento. Eu preciso tomar posse do relacionamento não tem nada a ver com os seus esforços. O que eu quero dizer com seus esforços? Não tem nada a ver com quão santo você é. A Bíblia fala, venha com ousadia para o trono da graça. Se você está cético acerca da sua vida de santidade, se você está com dúvida sobre a sua vida de santidade, corra com ousadia. Se você não tem confiança nenhuma de que você pode ouvir a voz de Deus, vá com ousadia. Permaneça lá até que Ele fale algo com você. Permaneça lá até que Ele fale. Se Ele não falar nada com você dessa vez, volta de novo. 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 Então, quando você continua voltando, Deus vai falar com você. E todas as vezes que você ficou voltando, não significa que Deus não estava falando com você. É que você não estava conseguindo ouvir. Mas agora você está desenvolvendo a sua habilidade de ouvir a voz de Deus. Veja, todas as vezes que você vai para Deus, Deus fala com você, mas talvez você não ouça. Não é o problema de Deus, o problema está em nós. Então precisamos que voltar lá de novo. E eu volto de novo. É por isso que eu preciso esconder essa palavra dentro do meu coração. Eu preciso esconder essa palavra no meu coração. Quando eu escondo a palavra no meu coração, eu consigo meditar nela. Quando eu consigo meditar nela, significa que eu estou ficando mais e mais próximo da voz de Deus. Talvez eu nunca tinha ouvido a voz de Deus antes, mas se eu estou meditando, eu estou chegando mais e mais próximo de ouvir a voz dele. E isso vai chegar um dia onde você vai ouvir a voz de Deus e Deus vai falar com você e você vai saber sem dúvida nenhuma que é Ele falando com você. Você vai saber que é a voz de Deus. Você vai saber que é Deus falando com você. Alguém vai falar com você do nada e você vai saber que é a voz de Deus. Isso vem de você tomar posse do relacionamento e passar tempo com Ele durante momentos de quietude, quando não tem ninguém ao seu redor, perto de você. A sarça ardente foi um momento de quietude. O apóstolo Paulo precisou deixar todo mundo por um tempo. Veja, essa mensagem não é só para pregadores, porque você como ministro, você tem que separar para a mensagem da pessoa, mas todos nós temos que nos separar. É por isso que ele fala, não abandone o ajuntar dos santos. Aí nos ajuntamos novamente. Eu preciso que você tome posse do relacionamento. Tome posse. Você é o iniciador. Pare de deixar pessoas passarem bilhetes por você. Vá falar com Deus por você mesmo. Irmã, eu estou ligando porque eu preciso que você esteja em oração comigo. Isso é passar bilhete. Porque tudo que você está falando para ela é que você não pode chegar até Deus e falar com Ele por você mesmo. Não deixa ninguém passar bilhetes por você. Passe tempo de quietude com Deus. E tome posse do relacionamento. Tome posse do relacionamento. Você é a justiça de Deus através de Cristo Jesus. Você tem propriedade do seu Pai. Do seu relacionamento com seu Pai. Você tem posse. Você não precisa passar por ninguém. Você não precisa passar por ninguém. Deus está procurando por você. Ele está procurando para ver você. Ele quer que você venha e bata no ombro dele. Como é que você bate no ombro de Deus? Através da palavra dele. Eu não estou falando, não precisa ser formal. Veja, Deus. Senhor, Deus, eu estou com esse livro aqui. Eu estou nessa situação, estou tentando, não consigo resolver aqui. Aqui é o fulano, cicrano. Não estou falando de você ser formal, você fala assim, eu sou aqui o fulano de tal, eu preciso de ajuda. Senhor, o que o Senhor pensa sobre essa situação? Deus, como é que você lida com isso? Deus, o que você pensa sobre isso? Deus, como você quer lidar com essa situação?
Você tem o direito de ir e perguntar essas perguntas. Por favor, pessoas de negócios, não permitam que o sucesso dos seus negócios tomem o lugar de você tomar posse do seu relacionamento com Deus. Eu tenho muitas coisas que eu faço aqui. Ouça, se Deus falar comigo, a pessoa vai ter que esperar. Os negócios não são feitos do lado de fora. Os negócios são apenas consumados. Os negócios são feitos dentro de nós, não do lado de fora. Do lado de fora é só consumação. É consumo. Os negócios são feitos do lado de dentro. Deus vai te falar sobre aquela pessoa. Deus vai te falar, a pessoa está tentando fazer uma coisa com a sua esposa. Deus vai te falar que negócios aceitar e que negócios não aceitar. Se essa é a sua primeira vez assistindo, eu sinto a transformação do lado de dentro. Que mensagem maravilhosa. Você não está grato? Sim, eu estou. Ouça, se você quiser semear, digite a palavra SOU, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Novamente, SOU, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Ou vá no website iwm.org/give. Também nós cremos no poder da conexão. Quando conectamos juntos, tudo que está sobre esse ministério precisa estar fluindo na sua vida, através da sua vida. Então, se você quiser se tornar parceiro com o nosso ministério, digite a palavra CONNECT para mais 1-225-230-2234. Ou vá no website iwm.org/partnership e conecte-se lá. Estamos felizes de ter você.